Bom dia, pátria amada Brasil, meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Hoje, 20 de março de 2026, sexta-feira, sextou, tenho aqui uma palavra de Deus para você. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Amém? O capítulo 16 de Marcos, do versículo 1 ao 8, é a ressurreição de Jesus, nosso assunto hoje. Do 9 ao 11, Jesus aparece a Maria Madalena. Do 12 ao 13, Jesus aparece a 2 discípulos. Do 14 ao 18, é a ordem de Jesus para que possamos evangelizar. E o 19 ao 20 é a ascensão, ou seja, a subida de Jesus aos céus. Ele subiu e vai voltar. Vamos aqui a Marcos 16, versículo 6, que diz assim: Ele, porém, lhes diz. Esse ele aqui é o anjo. O versículo anterior vai afirmar isso, que Maria Madalena, junto com Maria, mãe de Tiago e Salomé, essas três mulheres foram ao túmulo no domingo de manhã, de madrugada, e o anjo está lá e diz: ele porém lhes disse. O que é que o anjo disse para as mulheres? Ele diz: não vos atemorizeis. Essa afirmação que ele diz, não vos atemorizeis, é porque uma ação sobrenatural de Deus certamente causa um certo espanto. Então o anjo recomenda às mulheres: olha, não fique com medo não vos atemorizem. É importante entender que numa manifestação assim, de um anjo falando, ele vai tratar de acalmar as pessoas, né? Não vai agitar, deixar as pessoas fora de si, com medo, apavorado, não. Ele vai tratar de acalmar. Quem faz isso é demônio, tá certo? Mas os anjos de Deus, eles procuram lhe acalmar quando ele aparece, quando ele fala. Não é a questão de crer em anjo, a nossa fé é em Cristo, mas os anjos estão a serviço de quem crê em Cristo para nos abençoar, trazer a bênção de Deus. Então o anjo disse: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Portanto, que as mulheres não ficassem com medo. Isso significa que Deus não nos deixa em dúvida com relação àquilo que Ele faz, quando Ele fala, quando Ele mostra. E o versículo vai continuar dizendo assim: buscais a Jesus o Nazareno. O anjo diz isso para as mulheres. Eu sei que vocês estão buscando a Jesus o Nazareno. Essa expressão ela é tão graciosa e tão importante, porque ela tem esse significado. Até os anjos conhecem, sabem de Deus, sabem de Cristo. Tanto os anjos do bem como os anjos do mal conhecem a Cristo. Quando Jesus chega num determinado lugar, tem um demônio lá que ele diz: por que veio me atormentar este tempo? Ou seja, os anjos do mal também conhecem. Aqui no caso, o anjo de Deus diz assim: eu sei que buscais a Jesus o Nazareno. A expressão o Nazareno, isso significa para nós que Jesus habitou na terra, morou numa cidade chamada Nazaré. Isso é importante porque isso revela um fato histórico. Jesus veio ao mundo, nasceu, viveu como homem, sendo Deus. Então, quando ele diz Jesus o Nazareno, é porque Jesus morou em Nazaré, e naquele contexto ele era conhecido. Nesse mesmo livro de Marcos, no capítulo 3, do versículo 6, ele vai estar dizendo: esse não é o carpinteiro? O filho de José e Maria, não estão aqui conosco seus irmãos e as suas irmãs? E cita pelo menos 4 nomes de irmãos de Jesus. Então, quando diz Jesus o Nazareno, isso está dizendo que ele habitou entre nós, tá certo? E lá em Mateus vai dizer que é para se cumprir a profecia. Isso lá em Isaías 9,6 diz que a virgem conceberá e dará um filho, dará à luz um filho e porá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus convosco, tá certo? Então aqui é esse cumprimento da palavra de Deus. Jesus nasceu, veio à terra.
habitou entre nós, morou em Nazaré. Quando diz o Nazareno, está dando uma localidade, é como se dissesse Fortaleza, morou aqui, eu conheço ele. É assim que a Bíblia está dizendo. Então, Jesus está falando com as mulheres que conhecem. Deixa eu ler aqui para colaborar com essa compreensão, Mateus 2, 23, que diz assim: E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado o Nazareno. Então a palavra de Deus se cumpre, tá certo? Já citei Isaías 9,6, Isaías 11,1, que diz que do trono de Jessé sairia um rebento. Então essa profecia é cumprida. Deixa eu fazer uma orientação para você, preciso lhe ensinar com clareza. O termo Nazareno não aparece no Velho Testamento, mas há uma compreensão. Quando Mateus está dizendo essa afirmação, ele está citando esse fato histórico de que Jesus nasceu, morou em Nazaré, portanto, era conhecido naquele lugar, naquela cidade. Amém? E Jesus quer se tornar conhecido de você hoje. O texto vai continuar dizendo assim: ele ressuscitou, não está mais aqui. Isso é gracioso, amado. Eu sei que você sabe, mas eu estou aqui trazendo essa palavra para te abençoar. A crucificação de Jesus foi um fato real. A morte de Jesus foi um fato real. O sofrimento de Jesus foi um fato real. O sepultamento de Jesus foi um fato real. A ressurreição de Jesus foi um fato real. A subida de Jesus aos céus é um fato real. Portanto, a volta de Jesus também será um fato real, porque a palavra de Deus já se cumpriu tudo que deveria se cumprir e irá se cumprir tudo aquilo que está dito na Escritura, porque Deus não mente. Amém? O próprio Jesus disse que passaria o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Então o anjo diz: olha, ele ressuscitou, não está mais aqui. Isso é muito gracioso, porque em seguida ele vai dizer: vede o lugar onde o tinham posto. Portanto, o sepultamento real, porque tem pessoas que negam essas verdades. Essa expressão vai confirmar a anterior, que ele não está mais aqui, mas vai afirmar que tem um lugar onde Jesus foi sepultado. Vede o lugar onde o tinham posto, isso quer dizer que tinha um túmulo, tinha um corpo, tinha um local definido. Mas, amados, o que é mais gracioso sobre isso é a afirmação anterior que o anjo disse: ele ressuscitou. Amém? Isso é extraordinário. Se a ressurreição de Cristo, que é o fundamento da fé cristã, sem a ressurreição não haveria esperança, não adiantava nada, não tinha ressuscitado, continuava morto, estava morto. Lembre-se disso, Cristo desceu da cruz faz muitos anos, 2000 anos atrás, tiraram ele da cruz, sepultaram, e ele ressuscitou e está vivo. Então a ressurreição, ela garante as promessas que Cristo fez a respeito daqueles que creem nele. Isso significa que nós teremos uma ressurreição juntamente com ele no último dia. Vai ter um dia que Deus vai julgar a terra, trazer um julgamento à terra, e aqueles que não creem serão condenados, os que creem serão colocados diante da sua presença eternamente. Portanto, essa palavra aqui que diz que as mulheres foram ao túmulo, e o anjo falou, disse: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, ele não está aqui, mas ressuscitou. A ressurreição de Cristo é esse fato gracioso para a história da humanidade. Sem a ressurreição, a promessa não existia, não adiantava nada, não tinha fé, não tinha nada, não ia valer nada. E a promessa de Cristo é que nós seremos ressuscitados com Ele no dia do julgamento final, no último dia, como é também chamado na Escritura. Para colaborar com esse texto que eu estou trazendo para você, de Marcos 16:6, eu quero ler João capítulo 6, versículo 39 e 40, que diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu, eu não perca, mas que o ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Amém? Você quer uma prova da ressurreição dos que morrem crendo? É a ressurreição de Jesus. No contexto histórico,
Essas mulheres eram testemunha, os próprios anjos estavam ali testemunhando, os seres angelicais sabem que Jesus ressuscitou, e as mulheres testemunharam, anunciaram, e eu estou aqui hoje por causa dessa ressurreição, anunciando também para você, que você possa abrir seu entendimento para crer em Jesus. Ele está vivo e Ele quer participar e fazer parte da tua vida, através da sua fé exclusiva nele. Não pense em Jesus apenas uma pessoa distante, não. Pense e entenda Jesus, que Ele é Deus, morreu por você, ressuscitou para justificar aquele que crê e habita no entendimento do coração de quem crê, e há uma garantia de uma vida eterna com Deus por causa da ressurreição de Jesus. Amém? Portanto, a história revela Deus. O Nazareno morou em Nazaré, túmulo, lugar real do sepultamento de Jesus. Agora o túmulo está vazio, ele não está mais aqui, ressuscitou. Isso é o ápice da vitória de Deus para aquele que crê. Haverá um dia que Deus julgará a terra, e quem tem essa fé nele hoje não entra mais nesse juízo, nessa condenação, porque já tem a sua compreensão e a sua firmeza e a sua segurança de fé naquele que ressuscitou para nos justificar. Amém? É uma breve reflexão, que você possa abrir seu coração para Deus, para crer em Deus, em Cristo que é Deus. Olha, você pode viver sem Jesus, tranquilamente, fazer o que você quiser, mas eu vou te fazer uma recomendação. Você não pode morrer fisicamente sem Jesus, porque é condenação eterna, separação eterna de Deus. E o dia de crer é hoje. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, a tua casa, abençoe o Brasil, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.